Fala, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal e hoje nós vamos conversar se existe ou não ódio perfeito. Então é isso, meu povo, mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje o assunto é esse. Hoje o assunto é se existe ou não ódio perfeito. Esse é um trecho retirado do livro Confissões de Santo Agostinho e eu vou comentar, eu vou trazer primeiro qual que é esse conceito e depois eu vou comentar um pouco com vocês a respeito da minha perspectiva do assunto. Mas antes de começarmos, eu quero deixar alguns avisos. O primeiro aviso é para que você deixe o seu gostei nesse vídeo. É muito importante porque o algoritmo ele entende que este vídeo é relevante e ele passa a entregar aí para mais pessoas. Outro aviso é que você se inscreva aqui no nosso canal, porque assim que você se inscrever, você passa a receber tudo aquilo que a gente produz e posta em primeira mão. Então chega aí para você no seu recomendado. E o terceiro aviso, que é um grande aviso, ao meu ver, a gente está lançando uma iniciativa nova no final desse ano de 2024. Eu não sei como que está a sua vida aí, mas a nossa proposta com essa iniciativa é para que você possa ler a Bíblia junto comigo. Aqui dentro do Clube do Livro, muita gente chegou para mim, a gente teve ali um movimento no final do ano passado muito grande de pessoas interessadas em ler a Bíblia, mas não sabia por onde começar, não conseguia interpretar, não conseguia entender muito bem. A gente iniciou um projeto interno com os nossos membros, que foi muito bom, e agora a gente está remodelando ele, a gente está fazendo alguns upgrades para lançar esse projeto novo no final do ano. Então, caso você tenha o interesse de pelo menos conhecer qual que é esse nosso projeto, aqui na descrição tem um link para que você preencha um formulário. E aí a gente vai estar entrando em contato com você para dar os avisos, né? Para dar ali as informações assim que a gente for divulgando. Estou muito animado, estou muito ansioso com esse projeto e eu tenho certeza que vai ser muito bacana para você. Combinado? Então, dado esses avisos aqui iniciais, vamos direto ao assunto. Eu preparei hoje esse vídeo para tratar disso, responder essa pergunta se existe o ódio perfeito. Como eu disse, é um trecho retirado do livro Confissões de Santo Agostinho. Aqui neste canal temos 2 vídeos sobre esse livro. Tem um podcast meu com Carlinhos Dias, onde a gente falou um pouco sobre a vida de Santo Agostinho, e tem um vídeo só meu comentando sobre alguns trechos ali do livro Confissões mais voltados para a doutrina de Agostinho, mais voltado para a percepção dele de fato a respeito de alguns pontos do cristianismo. Vale muito a pena você conferir se você não conferiu ainda, e hoje eu vou focar especificamente nesse ponto, que é se existe o ódio perfeito. Mas primeiramente, o que é o ódio perfeito, né? Do que se trata esse assunto aqui? E aí lá no livro Confissões a gente vai ver um trecho dele, uma escrita de Agostinho, onde ele fala o seguinte, abre aspas: "Meu coração os odiava, mas não com ódio perfeito." Ele está se referindo aqui aos alunos dele. Ele era professor de retórica e ele vai para Roma para ensinar retórica, e ele está se referindo a alguns alunos que frequentavam as aulas, mas não pagavam, alunos que davam calote nele. Então ele está dizendo aqui que o coração dele os odiava, mas não com o ódio perfeito. E o que significa o ódio perfeito? Para Agostinho, odiar com o ódio perfeito significa não odiar o homem, mas odiar o vício que está nele. Eu vou repetir. Odiar com ódio perfeito significa você não odiar o homem, mas você odiar o vício que está nele. E agora eu quero comentar um pouco sobre esse trecho, um pouco sobre essa visão, para a gente poder entrar ainda mais nesse assunto. Mas antes de começar, a gente tem que ter alinhado uma coisa muito clara aqui para a gente poder partir junto na minha linha de raciocínio. A gente tem que ter muito claro que existem atitudes que são altamente destrutivas para as pessoas. Existem desejos dentro de cada um de nós que eles se inclinam para uma direção que é contrária do propósito divino para as nossas vidas. Nem tudo aquilo que a gente deseja, tem muito da nossa natureza pecaminosa que vai jogar a gente, que vai direcionar a gente, que vai inclinar a gente para um lugar que não é favorável
no sentido oposto daquele que seria o propósito divino de Deus. Então, existem atitudes que elas são, sim, altamente destrutivas para as pessoas. E a gente vê isso muito claro ali na história de Caim e Abel, onde Deus chega para Caim e fala o seguinte: Caim, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. É algo como: existem coisas dentro de você que vão te inclinar para um lugar que não é favorável e cabe a você ter domínio próprio, cabe a você dominar esses desejos rasteiros, para não ser levado por eles e acabar indo para uma direção, para um caminho, para um lugar que eu não desejo para você. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. A gente vai ver também lá no livro de Judas, no capítulo 1, verso 22 e 23, o seguinte que está escrito lá: tenham compaixão daqueles que vacilam na fé, resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento. De outros ainda tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Então é algo como: tenha compaixão, tenha misericórdia das pessoas que estão cometendo erros e que estão vivendo de maneira contrária. Seja esse instrumento para resgatar essas pessoas, mas odiando os pecados que contaminam a vida deles. Eu gosto dessa expressão, que contaminam. Existem atitudes, como eu disse lá atrás, que são altamente destrutivas para as pessoas. E nesse texto a gente vê justamente essa palavra: atitudes, pecados que contaminam a vida dessas pessoas. E é por isso que Cristo é muito enfático e muito claro ao dizer sobre: negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é: eu tenho o desejo de fazer algo, eu sei que isso não é correto, e eu vou negar a mim mesmo, eu vou tomar a minha cruz, eu não vou fazer o que é errado, eu vou fazer o que é certo, a despeito de eu ter uma inclinação para esse lado. Dado todo esse contexto, a gente precisa alinhar, esse ponto. Eu entendo que, agora voltando ali para o ódio perfeito, eu entendo que odiar com ódio perfeito é uma das maiores demonstrações de amor que uma pessoa pode ter com outra. Pode parecer um paradoxo, mas sim, para mim, odiar alguém com ódio perfeito é uma das maiores demonstrações de amor que alguém pode ter com outra pessoa. Entenda que quem ama quer o bem. Se eu amo você como indivíduo, eu vou querer sempre o seu bem. E por querer o seu bem, eu vou passar a odiar aquilo que está te destruindo. É algo como: eu gosto tanto de você, eu quero tanto o seu bem, que tudo aquilo que te faz mal, tudo aquilo que te contamina, tudo aquilo que te leva para um lugar ruim, eu vou passar a odiar isso. Entenda que quem ama corrige. É justamente por isso, na verdade, que quem ama corrige. Quem ama vai confrontar em amor e em respeito, com o objetivo de afastar aquilo que não está fazendo bem para outra pessoa. Se eu amo alguém que eu tenho intimidade, alguém que eu sou próximo, eu vou buscar corrigir essa pessoa. Obviamente, em amor e em respeito. E essa foi uma virada de chave que parece simples, mas que para mim mudou muito a minha vida. De que sim, você pode confrontar alguém em amor e em respeito. Você pode confrontar alguém de forma amorosa. Sempre com o objetivo não de humilhar a pessoa, não diminuir a pessoa, mas justamente afastar dela aquilo que está fazendo mal para ela. Quem ama corrige, então naturalmente quem ama fala a verdade, mesmo que isso possa doer em um primeiro momento. Eu falei isso no meu Instagram, eu fiz um post um tempo atrás sobre tomar muito cuidado tanto com os críticos, mas também com os bajuladores. E muitas vezes um bajulador pode ser muito mais perigoso do que um crítico, porque ele passa a mão para os erros que você deveria se atentar, que estava cometendo, e mudar. Então, quem ama corrige, então naturalmente quem ama fala a verdade para outra pessoa, mesmo que aquilo passe a doer. As pessoas que mais me ajudaram ao longo da minha caminhada foram as pessoas que falaram a verdade para mim, tanto no tempo bom quanto no tempo ruim. Tanto quando eu estava fazendo algo bom, quando eu estava fazendo algo ruim. Entenda, existem pessoas que não vão falar a verdade para você quando você faz algo bom.
Você está fluindo naquilo que Deus chamou para fazer, você está, cara, engajado, você está consagrando a sua vida para viver o seu chamado, e existem pessoas que vão tentar fazer com que você pare, vão tentar te diminuir. Ao mesmo tempo terão pessoas que vão falar a verdade, pessoas que vão falar em amor e que vão falar, cara, continua, é isso mesmo, siga, é isso que Deus te chamou para fazer. Ao mesmo tempo, quando você faz coisas erradas, existem pessoas que não vão te falar a verdade. Existem pessoas que são os bajuladores, que vão passar a mão na sua cabeça e que vão de alguma maneira tentar colocar aquilo debaixo do tapete, falar, cara, esquece isso. Muitas vezes por algum interesse que ele tem em você, em receber algo de você, no caso, né? Mas tem gente que vai falar a verdade, e essas pessoas são as pessoas que mais me ajudaram, são pessoas extremamente importantes na sua caminhada. Então, quem ama, corrige. Um pai que ama, corrige os seus filhos. Um pai que ama os seus filhos precisa corrigir eles. Lá em Provérbios, no capítulo 23, no verso 13 e 14, está escrito o seguinte: não deixe de disciplinar os seus filhos. Não deixe de disciplinar os seus filhos. A vara da disciplina não os matará. Sim, presta atenção aqui agora. A vara da disciplina pode muito bem salvá-los da morte. Isso é muito forte, cara. A vara da disciplina pode muito bem salvá-los da morte. Entenda que um pai que ama os seus filhos deve corrigir os seus filhos, entendendo que o coração dele pode ficar apertado e muitas vezes ter que exortar, muitas vezes ter que brigar com aquela criança, aquele jovem que ele tanto ama. Mas é justamente essa vara da disciplina que vai lá na frente livrar ele da morte. Então, um pai que ama corrige os seus filhos, e Deus, como um pai bondoso, ele nos corrige como seus filhos. Lá em Provérbios capítulo 3, no verso 12, fala o seguinte, que o Senhor corrige a quem ele ama, assim como o pai corrige a quem ele quer bem. Deus, como um pai bondoso, como um pai que nos ama, ele vai nos corrigir. Ele vai olhar para nós com todo o seu amor e vai falar, ele não está indo no caminho certo. Eu estou fazendo as contas aqui e eu sei que baseado nessas atitudes, ele está indo para um lugar que não vai ser bom. Então eu preciso corrigi-lo. Então Deus vai intervir algumas vezes nas nossas vidas com correção. Algumas vezes são provações, algumas vezes são correção. E cabe a nós, né, ter esse discernimento. Mas entenda que Deus vai nos corrigir. E mesmo que essa correção não seja agradável na hora, e nunca é, né? No final ela vai acabar produzindo um fruto muito melhor. Lá em Hebreus capítulo 12, no verso 11, fala o seguinte: nenhuma disciplina é agradável no momento que ela é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Não é agradável você ser corrigido ali na hora, mas no longo prazo aquilo vai estar te livrando, aquilo vai gerar um fruto muito melhor. E da mesma forma, nós devemos corrigir aqueles que nós amamos. Odiar com ódio perfeito é amar o ser humano, odiar o pecado que está nele e justamente por isso buscar corrigir aquela pessoa. E nós devemos corrigir aqueles que nós amamos. Paulo escreve lá em Gálatas capítulo 6, no verso 1, o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Se alguém for surpreendido em algum pecado, se alguém fizer alguma bobagem, se alguém fizer alguma besteira, se alguém estiver cometendo algum vício, cabe a nós corrigir essas pessoas em amor e justamente restaurar a vida de cada uma delas. É nossa responsabilidade. E quando a gente faz isso, a gente está impedindo essa pessoa de continuar financiando aquilo que está destruindo ela. Aqui no clube, eu criei uma relação muito, muito próxima com os homens aqui do clube, né? Fiz amigos aqui, pessoas que entraram para participar do Clube do Livro, e a gente criou uma amizade, com vários deles. E vários desses homens aqui do clube, eles me procuram para a gente poder, né, tomar um café, se encontrar ali no 1 a 1, para que eles possam pedir alguns conselhos, pedir alguma ajuda.
E algo que eu repito frequentemente com algumas dessas pessoas, com alguns desses amigos, né, que vêm me procurar, é a seguinte frase: pare de financiar aquilo que está tentando te destruir. Muitas vezes a gente está financiando, a gente está cultivando, a gente está de fato financiando aquilo que está querendo destruir a gente. E devemos parar com isso. E quando a gente corrige alguma pessoa que a gente ama, a gente está de fato impedindo com que essa pessoa continue financiando aquilo que quer destruir ela. Quando a gente faz isso, a gente está ajudando a pessoa a matar o leão que ela está alimentando e que lá na frente vai acabar devorando ela. E quando a gente está próximo de alguém que a gente ama, a gente tem essa visão, tem esse discernimento dos erros que essa pessoa está cometendo e a gente não age, a gente está se omitindo. E isso é um erro grave. Se omitir é um erro muito grave quando a gente pode fazer alguma coisa e acaba não fazendo. No livro 12 Regras para a Vida, não, no livro Além da Ordem, mais 12 Regras para a Vida, o Jordan Peterson, ele traça esse paralelo de forma muito boa dos dois erros que a gente pode cometer. A gente pode cometer os erros de forma ativa. Naturalmente você vai lá e você comete um erro. Mas a gente pode cometer também os erros se omitindo de fazer o bem. Então você pode errar tanto cometendo um erro, como você pode errar se omitindo de fazer o bem quando você tem os meios para isso. E ele é muito claro, ele constrói uma linha de raciocínio muito clara dentro do livro dele. E eu entendo justamente isso, que se omitir de fazer o bem quando você pode, naturalmente é você fazer o que é mal. Quando você tem os meios para ajudar alguém, quando você tem as ferramentas para conseguir ajudar alguma pessoa, quando você está vendo aquilo que ela está indo para um lugar ruim, que aquilo vai acabar prejudicando ela e você não faz, você está se omitindo e você está de alguma maneira também fazendo aquilo que é mal. Mas a gente tem que entender um ponto também, esse ponto aqui ele é central, que é: só consegue amar com ódio perfeito a pessoa que é capaz de ver além do que a outra pessoa é hoje. Eu vou repetir. Só consegue amar com ódio perfeito a pessoa que é capaz de ver além do que a outra pessoa é hoje. Para a gente amar alguém com ódio perfeito, a gente precisa partir do pressuposto que aquela pessoa está vivendo abaixo do que ela poderia. A gente precisa enxergar naquela pessoa algo muito maior, o potencial muito maior do que de fato ela está demonstrando ali hoje. A gente precisa ser capaz de enxergar que existe uma versão dessa pessoa muito melhor que pode emergir, que pode vir para fora. Mas isso não aconteceu ainda por causa dos desvios de conduta que ela acaba cometendo. Então, só é capaz de amar com ódio perfeito quando você consegue ter essa percepção, essa visão de essa pessoa estar vivendo abaixo do que ela poderia. Essa pessoa, ela é uma versão dela inferior do que aquela versão que Deus projetou ela para ser. Existe um potencial nessa pessoa que ainda não foi colocado para fora, e não foi colocado para fora porque justamente ela acaba cometendo vários desses desvios de conduta. Então, só consegue amar uma pessoa, alguém só consegue amar uma pessoa com ódio perfeito quando você consegue enxergar além do que ela é hoje e ver realmente que existe um potencial, existe algo em potência dentro dela que é muito maior, é muito melhor do que ela está vivendo hoje. E eu vou fazer um vídeo, provavelmente daqui umas 2 semanas, falando, vou dar um spoiler, né? Falando sobre uma das principais características de um líder. E essa é uma das principais características de um líder, que é olhar para os seus liderados e enxergar neles algo muito melhor do que eles são de fato hoje e transformá-los, né? Eles, nessa versão, o líder ele guia as pessoas, um líder guia as pessoas do ponto A ao ponto B. Um líder transforma as pessoas em quem elas são hoje, em quem de fato elas podem ser. Então, vou fazer esse vídeo mais aprofundado, mas eu quero trazer isso daqui porque a gente vê essa característica muito forte, por exemplo, em Jesus. Se você leu a Bíblia, se você conhece ali a história do Cristo, você vai lembrar da história de Zaqueu. Zaqueu era um corrupto. Zaqueu era uma pessoa muito mal vista pelas pessoas. E ele
quer ver Jesus, e aí, enfim, o que acontece é que Jesus fala para ele, fala: Zaqueu, hoje eu vou me hospedar na sua casa. E o que as pessoas viam daquela situação é: esse cara está indo se hospedar na casa de um pecador. Eles só conseguiam enxergar Zaqueu pela perspectiva de quem ele era. Mas a gente vai ver ao longo da história, na verdade, no final dessa história, que Zaqueu se converte. Zaqueu chega para Jesus e fala: eu me arrependo de ter, na minha tradução, né? Eu me arrependo de ter passado a perna nas pessoas e eu vou agora restituir todo mundo que eu agi de maneira errada, muitas vezes mais. Então, as pessoas só viam em Zaqueu quem ele era, Jesus via em Zaqueu aquilo que ele poderia se tornar, ele já via essa versão. Jesus amou Zaqueu com ódio perfeito. Jesus não gostava dos vícios que Zaqueu tinha, dos erros que Zaqueu cometia, justamente por isso que Zaqueu se converte. Mas ele amava o indivíduo. E Jesus continua fazendo isso em cada um de nós até hoje. Jesus fez comigo e faz comigo, e pode fazer em você ou já fez em você. Ele ama cada um de nós, mas ele não gosta daquilo que é errado, daquilo que cometemos de atitudes erradas. Ele não gosta dos nossos vícios e ele continua investindo em nós para que a gente possa se transformar na versão que ele construiu para que a gente fosse. Então, só para a gente... Estou chegando no final, mas só para a gente recapitular isso daqui que é muito importante. Só se pode amar uma pessoa com ódio perfeito quando você consegue enxergar além do que essa pessoa de fato pode ser. Quando você entende que os vícios que ela comete não fazem parte de quem Deus fez ela para ser. São inclinações erradas, lembra? Seu desejo é contra ti, cabe a ti dominá-lo. Então você consegue destituir isso, o indivíduo, dos vícios que ele comete. Você ama o indivíduo e você fala: cara, isso que ele está cometendo é errado e eu vou ajudá-lo a colocar isso para fora. Por fim, para a gente fechar aqui o nosso vídeo, eu só queria lembrar uma coisa que é muito importante, porque se isso não for falado pode gerar muita frustração. A gente tem que lembrar que devemos agir, você deve agir, mas a responsabilidade de mudança da outra pessoa não é sua. E para mim o melhor exemplo disso é a história do jovem rico, também com Jesus. Eu não vou contá-la toda, eu vou resumir ela aqui, talvez você conheça, talvez não conheça, mas o jovem rico chega para Jesus e fala: Senhor, o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? Jesus fala o que ele tinha que fazer, ele fala: eu já faço isso desde criança. Então Jesus fala para ele: venda tudo que você tem e siga-me. E aí o jovem rico ele sai triste porque ele tinha muitos bens, ele não quis vender, ele não quis abrir mão daquilo. Veja que nessa história Jesus ele dá o caminho, ele fala o que ele tinha que fazer, mas ele respeita a decisão da outra pessoa. Jesus faz o que nós devemos fazer quando a gente fala aqui sobre ajudar uma outra pessoa, sobre corrigir uma outra pessoa. Você fala o que está errado, você mostra o que está errado, você corrige, você exorta dependendo da sua intimidade com aquela pessoa, da sua relação com aquela pessoa, mas você permite com que ela tome a sua própria decisão e você respeita isso. Porque não é sua responsabilidade que essa pessoa mude. Não é da sua responsabilidade a consequência daquilo que você vai estar fazendo nela. É ela que no final vai tomar a decisão final e vai mudar ou não. Então, assim, fechando essa nossa linha de raciocínio, para a gente fechar aqui o nosso vídeo, o ódio perfeito é amar o indivíduo, odiar o vício, o pecado que está nele. E eu busquei construir toda essa linha de raciocínio para te mostrar que sim, a gente pode ter essa relação com as outras pessoas. A gente pode amar alguém e corrigir alguém. A gente pode amar uma pessoa e exortar essa pessoa em amor. E que essa é uma das maiores demonstrações de amor que alguém pode ter. Cara, eu te amo tanto como indivíduo, eu te amo tanto, que eu vou fazer o que for possível para que você coloque para fora, deixe de fazer aquilo que está te destruindo. Então, esse é mais um vídeo, meu povo, aqui para o nosso canal. Quero relembrá-los do nosso novo projeto. Eu estou muito empolgado com esse projeto, estou muito empolgado. Realmente, estava falando com a minha esposa ontem, é um dos projetos que eu mais estou engajado para construir ele, porque eu sempre quis fazer isso.
desde que eu comecei a ler a Bíblia, eu sempre quis compartilhar aquilo que eu aprendia, sabe? E agora, fazendo faculdade de teologia, agora já estudando também há mais tempo, realmente eu vejo que esse projeto, ele não nasce agora, ele nasce dos últimos anos, ele nasce da minha faculdade de teologia, então ele precisava amadurecer e agora é chegada a hora da gente poder compartilhar. Final do ano eu vou estar divulgando de fato, então se você quiser ler a Bíblia comigo, se inscreva aqui no link da descrição, tem aqui o link do formulário, clica lá, um formulário muito pequeno, preenche e assim que a gente for divulgando os próximos passos, as novidades, você vai ficar sabendo em primeira mão. Combinado? Então é isso, meu povo, fiquem com Deus aí, um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!